Olá pessoal, aqui quem fala é o professor João Melo de Biologia. Nós vamos, juntamente com o portal Agora RN, na parceria com o Lógico, fazer uma aula que envolve metabolismo energético. Nessa aula de metabolismo energético, nós vamos abordar dois temas que são assim esperados por nós, que seria o tema de fotossíntese e de respiração. A gente vai fazer uma correlação entre esses dois fenômenos metabólicos tão importantes. Presta bem atenção. Um dos objetivos principais de um controle metabólico é potencializar a energia para os seres vivos. Se você estudou ecologia, você aprendeu que a energia é a base para qualquer nível trófico. Não só porque os produtores fazem a constituição, a produção, por exemplo, de moléculas orgânicas como a glicose, mas porque essa molécula é a base de viabilização energética para todos os níveis tróficos, seja primário, secundário, terciário, seja qual for. Lembrando que a cada nível trófico, a partir do produtor, nós temos uma diminuição da concentração de energia. Energia essa que será produzida, como eu falei agora, pelos produtores. Seres vivos que conseguem realizar, por exemplo, o fenômeno de anabolismo chamado de fotossíntese. Existem alguns que fazem também quimiossíntese, você não pode esquecer que quimiossíntese é um fenômeno anabólico, tá? Em que você está produzindo substâncias. Mas o nosso foco principal vai ser em cima na produção de fotossíntese, no anabolismo de fotossíntese. Por que fotossíntese? Porque a fotossíntese ela representa significativamente não só o poderio de viabilizar a energia que será colocada nas moléculas de ATP e serão utilizados pelos seres vivos, mas porque também a fotossíntese é um fenômeno importante para a fixação do CO2. Caso você tenha esquecido, eu creio que não, durante o processo de estudo no seu ano, provavelmente você ouviu muito falar que nós estamos passando por um momento complicado no planeta que significa relacionado com a intensificação do efeito estufa. Então, a intensificação do efeito estufa, você sabe, ela é motivada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né? Então você acaba tendo os gases estufa viabilizando, infelizmente, a não dispersão da radiação que penetrou no planeta, ficando essa radiação por aqui. Se isso acontece, é natural que a temperatura, o quê? Ela suba. A partir do momento que eu tenho um fixador desse gás de efeito estufa, isso minimiza o problema. Eu não vou dizer que vai resolver o problema, porque o problema só vai ser resolvido, como você deve ter observado, nas últimas reuniões do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que os países mais problemáticos na situação que envolve queima de combustíveis fósseis, como China, Estados Unidos, eles já se mostram mais viáveis para a assinatura de termos que vai fazer com que se minimize essa queima de combustíveis fósseis. É o que todo mundo crê, é o que todo mundo quer, né? A gente fica com o pé atrás, porque isso envolve perdas, principalmente econômicas, né? Então a gente tem que pensar que o planeta passa por uma situação muito complexa e que se não for feita alguma coisa, de imediato, as gerações futuras, a nossa geração e as futuras terão bastante problema. A gente está percebendo isso com as mudanças ambientais, tá? Então, em cima disso, a fotossíntese ela contribui, seja na água, seja na terra, para essa diminuição do CO2, que é um fator de efeito estufa, tudo bem? Essa fixação, ela pode ser feita através da fotossíntese, principalmente pelas algas. Não esqueça de estudar as algas, pessoal, certo? Porque as algas, elas são as maiores realizadoras de fotossíntese do planeta e, além disso, nós temos as plantas e bactérias. Estes seres vivos são capazes de fazer a fixação do CO2. Lembrando que nessa fixação nós teremos o carbono como molécula base para a formação justamente da glicose. Pegando como base uma planta, por exemplo, é fundamental até pelo aspecto da prova do Enem, que você tenha cuidado que todo o processo fotossintético que vai se iniciar, ele vai se iniciar com a fixação da energia luminosa. E essa fixação não é para qualquer padrão de comprimento de onda. Não esqueça que para a planta realizar a fotossíntese, por exemplo, ela precisa no cloroplasto de um complexo antena. Esse complexo antena, que é formado pelas clorofilas, principalmente clorofila A e clorofila B, esse complexo fixa a luz,
mas não, como eu falei, em qualquer comprimento de onda. Então vocês tenham cuidado com o gráfico relacionado com a fixação do CO2. Vai aparecer uma figura agora para vocês e essa figura mostra quais são as capacitações de comprimento de onda que a planta pode absorver. Se você observar essa figura, ela está colorida e ela está mostrando as cores mais viáveis para absorção e aqui a planta não absorve. Por exemplo, a cor mais viável para absorção seria o azul e o vermelho para violeta. E lembre-se, a planta não absorve o verde, certo? Ela reflete o verde. Então esse é um fato bastante importante. Lembrando que esse fenômeno de fotossíntese é dividido em duas etapas. As duas etapas são etapa fotoquímica e etapa química. Na etapa fotoquímica, não esqueça dos fenômenos envolvidos, como por exemplo a chamada fotofosforilação. Na verdade, são duas fotofosforilações, a acíclica e a cíclica, onde o objetivo é viabilizar a produção de ATP e até mesmo de NADPH, que vai potencializar, por exemplo, na fase química, a realização do ciclo de Calvin-Benson. Esse ciclo é o momento em que você percebe a fixação do CO2, para que nesse ciclo se produza o quê? Glicose. Procure fazer a associação correta entre a fase fotoquímica e a química para que você não tenha problema. Lembrando que só utilizamos CO2 na segunda fase, que é a química, tudo bem? A liberação de oxigênio vai acontecer na primeira etapa, a partir da quebra da molécula de água, que a gente chama de quê? De fotólise. No final do processo, nós teremos na fotossíntese a produção de glicose, que é o grande objetivo, tá certo? Ao contrário da respiração celular. A respiração celular, ela usa essa glicose que foi produzida para, em 3 etapas, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, você ter condição de aproveitamento dessa glicose para a montagem de ATP. Você não pode esquecer que a etapa glicólise, ela não acontece no cloroplasto, ela acontece no citoplasma, mais precisamente no hialoplasma, e as duas fases seguintes, que seria ciclo de Krebs e cadeia respiratória, elas vão acontecer nas mitocôndrias, respectivamente na matriz e nas cristas mitocondriais. Não esqueça de observar que a utilização do oxigênio é extremamente necessário, por exemplo, para que os elétrons sejam deslocados ao longo da crista mitocondrial e se tenha a capacidade de viabilizar a produção de ATP. Há possibilidade de você ter questão gráfica em relação a isso. Se você observar essa figura agora que nós estamos colocando para você, ela faz uma comparação entre a fotossíntese e a respiração. Não esqueça que para uma planta crescer, pessoal, ela terá que fazer mais fotossíntese do que respiração. Porque com mais fotossíntese, ela vai conseguir fazer o quê? Estocar, por exemplo, energia, para que nesse estoque de energia, ela consiga utilizar para o seu crescimento. Se você observar esse gráfico, você pode ter a fotossíntese abaixo da respiração, a fotossíntese igual à respiração, que é o ponto de compensação fótico, e a fotossíntese acima da respiração. Sempre que você quiser, como objetivo, crescer, desenvolver o vegetal, o gráfico tem que apontar para a planta realizando sempre mais fotossíntese do que respiração. Ok, meus amigos? Um abraço e até a próxima.